1 Reis, capítulo 3, versículo 26. 1 Reis 3, 26. Então a mulher, cujo filho era o vivo, falou ao rei, porque o amor materno se aguçou por seu filho, e disse: Ah, Senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: nem meu, nem teu, seja dividido. Que Deus nos abençoe. Mas o contexto desse capítulo de 1 Reis 3 nos informa que Salomão havia assumido o trono que havia sido de seu pai Davi. E Salomão, ele teve um encontro pessoal com Deus em Gibeão. Pouco se sabe acerca disso, mas é impossível que um homem tenha um encontro pessoal com Deus e continue o mesmo. E quando Salomão se encontra pessoalmente com Deus, é como se Deus tivesse dado a ele a oportunidade de fazer pedidos. E Salomão não pediu bens, não pediu riqueza, nem longevidade. Primeiro que ele está herdando um reino próspero, um trono próspero. Mas Salomão não pediu riqueza, não pediu bens para si. Ele pediu sabedoria. Também não pediu a longevidade, que é a bênção maior do Antigo Testamento. Salomão pediu um coração capaz de discernir as coisas, uma coisa que nós precisamos ter, é a capacidade de entender, de discernir as coisas. E mais, Salomão pede de Deus a capacidade para governar com equilíbrio e com justiça. Sempre vai haver necessidade de que o líder que vai dirigir o povo de Deus, ele tenha equilíbrio e seja justo. Ele vai sofrer ataques, ele vai passar por injustiça, ele vai sofrer calúnia de alguma forma, ele vai ser menosprezado, ele não vai ser visto como aquele a qual Deus escolheu, revestiu e capacitou. Mas ele tem que ter, dentro dessa relação pessoal com Deus, a capacidade de liderar com equilíbrio, sobretudo com justiça. E o Deus de toda graça foi mais longe. Ele concedeu ao jovem rei não apenas sabedoria, mas também Deus deu a ele riqueza e glória. O presente foi tão significativo que Salomão se tornou um dos monarcas mais renomados da história. O dom divino não foi apenas intelectual, mas foi também a capacidade de compreender o que os seres humanos têm de mais íntimo no coração. Salomão recebeu a capacidade de julgar, aplicar a justiça com sabedoria e equidade, a fim de estabelecer a verdade. E a prova do dom de Deus sobre a sua vida é o caso dessas duas mulheres. A história dessas mulheres é a prova real de que a sabedoria que Deus deu a Salomão é de fato superior a tudo aquilo que nós imaginamos como seres humanos. As traduções que temos na língua portuguesa, de João Ferreira de Almeida, afirmam que elas eram prostitutas. Mas os targumistas e os rabinos mais renomados como Raj, afirmam que elas poderiam ser hospedeiras ou donas de tabernas. O targumista, quem é o targumista, para a gente entender que é esse sujeito aqui? Ele é aquele especialista do Targum. Ele traduziu a Bíblia do hebraico para o aramaico. E eu sempre digo para vocês, todas as vezes que nós nos deparamos com uma tradução, principalmente da Bíblia ou de qualquer texto, nós passamos por um fenômeno chamado filológico. Há sempre uma perda de uma língua para outra, principalmente quando nós temos diante de nós uma língua rica como o hebraico e uma língua de certa forma pobre como a língua portuguesa. E quando nós olhamos assim mais detalhadamente essa tradução de João Ferreira de Almeida, nós vamos ver que ele tem algumas preterições, ele escolhe algumas palavras na hora de traduzir. E eu reitero, isso não é um erro bíblico, isso é um problema de tradução. Ele não errou, ele simplesmente usou palavras que eu diria frágeis em determinadas situações. Então ele usa aqui a palavra que é zonar, que vai trazer para nós a ideia de prostitutas. Mas nessa tradução
Então eu vou usar aqui, tá, texto mais próximo do original bíblico, que vai dizer para nós que o João Ferreira de Almeida usou o mesmo critério para traduzir aquele problema da Raabe lá, em Josué capítulo 2, versículo 1, quando ele diz também que a Raabe, ela era uma prostituta. Agora, o que seria bom nós pensarmos é o seguinte: como líder Josué vai enviar 2 espias e vai dizer para eles: procure a casa de uma prostituta? Não pega bem. Então a gente começa a investigar, e nessa investigação nós vamos ver que é possível que a palavra zonar, no seu original, ela pudesse se tratar de taberneiras ou de hospedeiras. Mas nesse texto eu vou tratá-las apenas como mulheres. Não me interessa a profissão e nem as atividades pessoais que elas tinham. Mas o texto de 1 Reis 3 diz então que 2 mulheres tiveram filhos na mesma semana, e a diferença entre eles era de 3 dias. O texto vai nos dizer. E uma tragédia aconteceu. Elas moravam praticamente na mesma casa, estavam praticamente juntas no mesmo cômodo, e uma delas rolou sobre o filho, né, dormindo, ela rolou sobre o filho e o matou durante o sono. E em um ato de desespero, ela trocou o bebê morto pelo vivo da outra mulher, enquanto a outra também dormia. As 2 pareciam muito cansadas, isso aqui é claro, porque a mãe que matou o filho, tão cansada, rolou sobre ele e não percebeu o que aconteceu. E a outra também dormindo tão pesada, teve o neném trocado e também não percebeu isso. E aqui nós temos um conflito social, porque quando a mãe que teve o filho roubado acorda, ela percebeu que aquele não era o dela. E mãe conhece o filho, mãe sabe, né, o que é seu. E aqui nós temos um problema: apenas 2 protagonistas, 2 versões diferentes e sem nenhuma prova externa. Não tem nenhuma testemunha. Naquela época não havia câmera, tá? E por falar em câmera, eu estava limpando aqui sexta-feira à noite, né? Aquela câmera ali acendeu e começou a me filmar, né? Aí eu já liguei para o pastor: veja aí se tem alguma coisa errada, o senhor apaga, é para ninguém ver. Câmera aqui da igreja estava denunciando o pastor estava trabalhando até tarde. Então, não havia câmera, não havia DNA naquela época. Então, como se estabelecer a verdade, já que era a palavra de uma contra a outra? A Bíblia não dá detalhes, mas o caso ela foi levado a um tribunal comum, onde era costume ouvir e decidir sobre as disputas comuns. Mas esse caso aqui fugiu à regra e se colocou acima da capacidade, né, acima da capacidade do juiz da época resolver o problema. Então alguém teve a ideia de enviar para Salomão, ou seja, a única saída era recorrer ao rei, cuja sentença seria única e definitiva, não poderia voltar mais atrás. A sentença de Salomão seria única e definitiva, e mais, seria irrevogável. O fato de irem a Salomão é um forte argumento para não acusar as mulheres de prostituição. Então por que eu prefiro tratá-las apenas como mulheres? Porque se elas fossem realmente prostitutas, elas não teriam ido ao rei, elas não teriam conduta moral, não teriam a moral de ir até o rei e reivindicar alguma coisa. Se elas fossem meretrizes, dificilmente elas teriam coragem de terem estado na presença do rei. Essas mulheres geralmente sabiam suas posições. Observem que quando Jesus está na casa de Simão, Maria, que tinha de fato, né, essa atividade que eu diria estranha, ela não fica na mesma posição de Jesus, ela se joga embaixo da mesa e ela beija os pés, ela chora enxugando os pés. Por quê? Porque ela sabe que Jesus é um rabino, ela não poderia ter um contato muito mais próximo com ele, não poderia beijar-lhe o rosto, ela beija os pés.
Então eu olho para esse texto e vejo que aqui nós temos esse problema de tradução. João Ferreira de Almeida usa a palavra prostituta, mas a palavra zonar no original hebraico vai me dar a informação de que elas poderiam ser taberneiras ou donas de uma hospedaria, né? Eram hospedeiros. Então o caso é levado ao tribunal, o juiz não consegue resolver, leva para o Salomão, e nós vamos ver que na época o valor da palavra e do testemunho dependia muito da reputação da pessoa. Hoje em dia a coisa está tão ruim que qualquer um fala, e infelizmente às vezes na igreja a gente dá mais crédito para o ímpio lá fora do que para o irmão aqui de dentro. Basta um ímpio vir lá de fora e dizer eu vi isso, eu vi aquilo, e a gente simplesmente sai dando crédito. Aqui não. Na época aqui, o valor da palavra e do testemunho dependia. O pecado gerava suspeita na palavra do transgressor. Se esse transgressor de fato, um pecador, alguém que não tem, né, essa moral, essa conduta verdadeiramente cristã, né, ou judaica, não teria valor diante de Deus. Mas aqui nós temos um problema, não havia provas. Parecia impossível chegar a uma decisão, mas Salomão sabia como resolver o problema. Quando o rei se propõe a dividir a criança, a falsa mãe aceita, mas a mãe verdadeira não aceita. Vocês lembram que foi que eu preguei ali sobre a questão da ceia, lembra? O Davi escolhendo, mandando dividir ao meio, lembra? Lá, texto quando o Zimba, né, acaba tendo os bens divididos, né, com Mefibosete. Então a palavra que eu dei naquele dia era o cuidado que nós deveríamos ter, porque os filhos repetem o que os pais fazem. E aqui, assim como, né, o Davi dividiu para os dois, Salomão, recebendo essa ideia do pai, ele diz: eu tenho uma ideia aqui agora, me traz uma espada que eu vou cortar a criança ao meio, e eu vou dar metade para cada uma. E a falsa mãe, o que a gente pode notar aqui, ela acaba expressando uma espécie de ódio pelo fato de ter perdido o seu filho e a outra não. Então ela diz: eu não tenho nenhum problema, pode dividir a criança no meio. Mas a mãe verdadeira, né, ela diz não. E aqui está o texto que vai trazer o tema da mensagem de hoje. Eu não disse tema para vocês, mas o tema é que o amor materno se aguçou daquela mulher. A mãe verdadeira tem o amor materno aguçado, é isso que a Bíblia nos diz. E ela simplesmente diz: olha, dá o menino inteiro para ela. E por que ela faz isso? Porque o verdadeiro amor não busca vantagem. O verdadeiro amor sempre preserva a vida e o bem-estar do filho. A mãe verdadeira ensina que amar é renunciar. O amor materno, ele também é espiritual. O verdadeiro amor mostra o amor sacrificial de Deus por seus filhos. A mãe preferiu perder o contato, a relação, para poder salvar a vida do seu filho. Assim como Deus encarnou em Cristo e foi à cruz, morreu por nós, entregou a sua vida para que nós tivéssemos vida. Porque, como vimos hoje pela manhã, em nós não habita bem nenhum. Por que eu usei esse texto para essa reflexão hoje? O que eu estou querendo trazer para os irmãos hoje? Eu vou trabalhar com duas vias aqui. Em primeiro lugar, eu quero falar diretamente para aquela mulher ali, que é minha mãe. Depois eu quero falar para a igreja. Na segunda-feira passada, Deus concedeu à minha mãe a oportunidade de chegar aos 81 anos. E eu louvo a Deus por sua vida, porque primeiro, a senhora não se deixou vencer pelo sono nem pelo cansaço em momento algum. Quando eu nasci, eu sou o mais velho, o mais usado, o mais explorado, o mais criticado, o mais atacado. Eu nasci na Ilha da Paciência e sei o quanto a vida era dura para todos nós
e viemos do interior naquela época. E todas as vezes que eu acordei, chorei durante a noite, a senhora também acordou e sempre esteve pronta para cuidar de mim. A senhora sabia discernir o meu choro, a senhora sabia quando era fome, a senhora sabia quando era dor, a senhora sabia quando era frio, e a senhora também sabia quando era mãe, quando eu estava simplesmente querendo colo. Essa mãe de 1 Reis capítulo 3, ela foi vencida pelo sono, e ela se deitou por cima do seu filho, ela rolou por cima do filho, ela não vigiou a ponto de matar a criança. E hoje eu estou aqui dando graças a Deus, porque a senhora nunca perdeu a afinidade, a senhora nunca se deixou se levar pelo cansaço. Graças a Deus que a senhora nunca rolou por cima de mim. E a senhora sempre teve o cuidado de dar para todos nós, não foi só para mim, a proteção que toda mãe verdadeira deu. A senhora se sacrificou, a senhora renunciou ao seu bem-estar, e a senhora cuidou de todos nós, porque o amor materno se aguçou também na sua vida. E eu louvo a Deus por isso e quero pedir a Deus que Deus continue abençoando grandemente a sua vida. Agora, olhando para a igreja que se reúne neste templo, eu quero chamar a sua atenção também para outras lições. Debaixo da mãe, certamente o menino chorou, o menino se mexeu, o menino tentou de todas as formas, com todas as suas forças, escapar dali. E você que é mãe, você pode imaginar a cena. Debaixo da mãe, então, aquele menino, ele não morreu de imediato, possivelmente ele deve ter sofrido um pouco para morrer. Mas ele não conseguiu sair de baixo, porque a sua mãe havia perdido o sentido da concepção do que nela foi gerado. E essa é uma das questões que nós como igreja não podemos perder de vista. A concepção daquilo que em nós foi gerado. Nós nascemos mortos espiritualmente, como vimos hoje pela manhã, distanciados de Deus. Não há recurso humano em nenhum de nós para poder chegarmos até Deus. E Deus, por sua graça, enviou o seu Espírito e nos regenerou para que pudéssemos ouvir a sua palavra, nos converter ao Senhor e nos tornarmos filhos do Deus Altíssimo. Para que isso acontecesse, para que nós ouvíssemos essa palavra, para que nós chegássemos ao ponto do arrependimento, Deus teve que operar em primeiro lugar a regeneração, a qual a Bíblia chama de novo nascimento. Então nós não podemos perder o sentido daquilo que foi gerado em nós. Humanamente impossível ser salvo. E o que isso tem a ver conosco? Tratarmos as coisas de Deus com mais amor, com mais afinco, com mais dedicação. Porque talvez a maioria dos homens, dos seres humanos dos nossos dias, tratam as coisas de Deus de forma muito relapsa. Por quê? Porque uma maneira desse evangelho natureba ser enfiado na cabeça das pessoas é que praticamente quando os evangelistas vão evangelizar as pessoas, eles dizem assim: você é gente boa, 100%, você seria membro de qualquer igreja, qualquer lugar, você só falta aceitar Jesus. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que esse ser humano, ele é inimigo de Deus, o pecado distanciou ele de Deus, por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte passou a todos os homens, todos pecaram, todos carecem da glória de Deus, todos foram destituídos da glória de Deus. E essa palavra destituído, quando a gente traduz para o português mais próximo, dentro do hebraico bíblico, é demitido. O pecado nos demitiu. Não esqueçam que Adão foi expulso do paraíso e da presença de Deus. Não tem mais relação, tem um abismo agora entre Deus e Adão, e todos os homens nascem assim. E a única forma de resolver é Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser pelo nome de Jesus. Então nós não podemos perder de vista aquilo que foi gerado em nós, por graça. Ela matou o seu filho por relaxamento, pela falta de cuidado, de vigilância. Faltou nela o compromisso verdadeiro e a missão de mãe. E aí eu quero chamar a sua atenção: cuidado para nós não deitarmos por cima
do chamado que nós recebemos para servir o nosso Deus. Nós temos um chamado, nós temos uma vida para ser vivida com Deus, e parece que nós deitamos por cima, nós matamos essas coisas, nós não nos preocupamos com isso, nós tratamos isso de forma relapse. E aí o profeta Jeremias que vai chamar a nossa atenção: maldito aquele que faz o quê? A obra do Senhor relaxadamente. Então, não ame o sono a ponto de negligenciar a sua salvação. Não ame o sono a ponto de relaxar diante do compromisso que Deus colocou na sua mão. Cuidado para não deitar por cima e não matar seu casamento, sua família, seus irmãos, seus amigos, sua igreja. Não ame o sono. Irmãos, eu não sei por que nós somos uma geração que vive caindo pelas tabelas. A gente se não dormir muito, parece que não está feliz. E o ser humano ainda não entendeu que ele tem um relógio biológico, e todas as vezes que ele quebra essa cadeira, ele se torna cada vez mais cansado. Então não ame o sono, não deixe ele lhe dominar a ponto de dominar a sua vida, a ponto de você se deitar sobre tudo e deixar que as coisas acabem morrendo debaixo de você. Deus está chamando a nossa atenção, e parece que o povo não acorda. É triste encontrar pessoas que deixam as coisas acabar, deixam os relacionamentos acabarem, as coisas acabam chegando ao fim, e depois a gente só encontra o lamento daqueles que se sentem culpados pelo que acabou. Quantos pastores você conhece cujo ministério acabou por falta de cuidado? Porque ele não vigiou, porque ele foi negligente, porque ele deitou por cima daquilo que recebeu de Deus. Quantos casais fracassaram por falta de amor, por falta de fidelidade, por falta de respeito, negligência, deitou por cima? Quantas famílias despedaçadas porque alguém deitou em cima dos relacionamentos e os matou? Quantos pais perderam seus filhos por falta de amor, de cuidado? Quantos filhos tiveram a relação quebrada com seus pais por falta de respeito, por falta de honra, por falta de amor? Quantos crentes, irmãos, frios, desviados, relaxados, omissos? E Deus está dizendo: acordem. O julgamento não se baseia em provas externas, é dentro de nós. Nós olhamos apenas o exterior, mas Deus conhece o que? O nosso coração. Deus sabe quando nós somos relapsos. Deus sabe a forma como nós tratamos essa questão da salvação com Ele. Em tempos de egoísmo, de isolamento, Deus nos chama a viver um amor que se aguça em favor do outro. E há uma ordem dada por Jesus: meu mandamento é esse, que vos ameis o quê? Uns aos outros. Pais, líderes e crentes em geral, eles são desafiados a amar com intensidade, mesmo quando isso implique renúncia. E parece que renunciar é uma coisa difícil, a gente renunciar à nossa posição, renunciar ao nosso direito, renunciar às nossas ideias, renunciar à nossa vontade. A gente sempre cobra a vontade do outro. Lembra do que eu falei pela manhã? Lembra do estudo de manhã? Quando as pessoas estão agindo de acordo com aquilo que eu quero, é meu amigo. Bastou dar uma desviadazinha. Nós estamos vivendo um clima interessante no nosso país, e é possível vocês darem uma olhada com relação a isso. Quando aparece alguém que dá uma opinião contrária, o pessoal diz: olha, tem briga na direita, tem briga na esquerda, tem fulano brigando com A, fulano brigando com B. Por quê? Porque parece ser difícil renunciar. Existe um ego no ser humano que, quando ele é atingido, esse ego ferido acaba agindo de certa forma agressivamente. E Deus está chamando a atenção: olha, acorda, está relapso com relação a isso. As coisas têm um preço na vida. Seu casamento teve um preço, sua família teve um preço, seus amigos teve um preço, sua igreja teve um preço, a sua salvação teve um preço. Então acorde. Nós não chegamos a esse mundo adulto, irmão.
tem alguém aqui que eu tenho uma relação bem próxima, desde que ela nasceu, é a Rebeca. Eu tenho foto todos os anos, aniversário da Rebeca, desde o primeiro ano. E fico olhando nesse processo, quanto tempo passa rápido, quanto a vida foge pelos nossos dedos. Bem pouco tempo atrás, olhando, né, as minhas fotos lá, 1 ano da Rebeca. Daqui a pouco eu estou fazendo o casamento da Rebeca. Talvez não demore muito. Para desespero da Mara, né, e revolta pacífica do Francisco, né, que mais uns anos. O tempo passa e Deus está chamando. Olha, a vida tem um preço. E a Rebeca não chegou aqui já nessa idade. Teve um preço. A mãe carregou no ventre, o pai cuidou, alguém investiu. Tem um preço. E parece que os filhos, eles não conseguem perceber que se nós pais tivéssemos o dinheiro que nós gastamos com ele, tivéssemos colocado na poupança, a gente estava bem demais na vida hoje. Estava não, que o colo tinha levado tudinho. Ainda bem que vocês tiveram filho. Então, irmãos, a mãe verdadeira, ela acordou no horário certo para dar de mamar, e ela percebeu que o filho estava morto. Isso é compromisso no processo. Ela percebeu que o filho não era dela. Alguém pagou um preço para que você nascesse e chegasse a esse mundo. Alguém pagou um preço para que você saísse da posição de morto espiritualmente e agora filho de Deus. E nós cantamos. E nós não cantamos só para louvar a Deus, nós cantamos para nós ouvirmos. Eu sei que foi pago o quê? Um alto preço para que eu, contigo, nós fôssemos irmãos. Então presta atenção, você não é melhor do que eu, nem eu sou melhor do que você. Nós somos irmãos, o preço foi o mesmo, sangue o mesmo, mas teve um preço pago. Presta atenção, acorda. Nós viemos a esse mundo, todos nós com um defeito chamado pecado. Então o julgamento de Salomão revelou ao mundo a sua sabedoria e a essência do verdadeiro amor. Está provado. Salomão, de fato, um homem sábio, recebeu de Deus muito mais do que ele pediu, e esse fato acaba mostrando para nós a essência do amor verdadeiro, de alguém que abre mão de algo que é seu para ver o melhor para aquele a qual ela abriu mão. O amor materno se aguçou por seu filho, diz a Bíblia. Esse amor, ele é reflexo do amor divino. O amor eletivo e sacrificial, que falou mais alto. Jesus morreu por nós, Jesus morreu em nosso lugar, o sacrifício foi vicário. Esse é o verdadeiro amor, um amor que se aguça, que se intensifica, que recusa os reinos desse mundo, para poder continuar olhando firme para a cruz. Não se esqueçam, o inimigo disse: tudo isso te darei, se tu renunciares tudo e me adorares. Jesus prefere perder tudo, para não perder nenhum de seus filhos. Que Deus nos ensine a amar como essa mãe, dispostos sempre, pela ação de Deus, a abrir mão daquilo que é nosso, renunciar àquilo que é nosso, para às vezes ver o melhor daqueles que estão à nossa volta, a nossa volta, daqueles que convivem conosco. Esse é o amor sacrificial, essa é a marca do verdadeiro amor. O amor cristão nos ensina isso. Tire da sua cabeça a ideia de que as pessoas têm que andar como você anda, pensar como você pensa, tem que ser do seu jeito. Tire isso da sua mente. Renuncie, acorde, veja o que está debaixo de você mesmo. Você rolou por cima de alguma coisa? Pense nisso. Deus nos abençoe, irmão.